Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui um convidado ilustre, gente. Roger Escapim. Ele é um empresário do Rio Grande do Sul e hoje ele veio aqui contar um pouco da história dele e da história desses queridos chocolates que vocês estão vendo aqui, gente, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por isso aqui. E vai solucionar alguns problemas que nós temos também. Não é, Roger? Obrigada, Roger, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Eu tô curiosa também para saber a tua história. Como é que é a história desse chocolate aí? Primeiramente, eu que agradeço estar aqui. Obrigada. Meu primeiro podcast, né? Fico feliz do chocolate estar me apresentando pessoas, novas portas se abrindo, novos conteúdos. Então, fico muito feliz com a trajetória que a gente vem traçando aí com a Intolerância Zero. Que maravilha, né? E aí, quem que é o Roger? Como é que você chegou nisso? Tem alguma história de fracasso aí no meio? Geralmente tem essa história de sucesso. Diz que o fracasso é o primeiro degrau do sucesso, né? O empresário que ele não tem fracasso, ele já começa mentindo, né? É verdade. Porque não tem como tu ser um empresário sem tu ter caído, levantado. O fracasso, ele faz parte da escola do empresário, né? Uhum. Eu sempre penso assim, que quem começa a empreender, tu começa a fazer uma escola que não tem professor e que é a vida que te ensina e vai trilhando e vai te amadurecendo para um dia, quem sabe, ser um grande empreendedor, né? Mas o fracasso, ele acompanha. E o Roger, ele é uma pessoa que saiu do interior do Rio Grande do Sul, Nova Palma, uma cidade muito pequena, né? 5.000 habitantes. Então, quando tu nasce no interior, a vida, ela não te dá muitas possibilidades, né? O meu pai é ferreiro, minha mãe é dona de casa, né? Então a gente vem de uma família humilde, Então a mas... tua casa é de pau. Pai é ferreiro, casa de ferreiro, espeta de pau. Exatamente. Então, para ver como, tipo assim, a ligação com o chocolate, com o empreendedorismo, ela passa muito longe da minha infância e de onde eu vim. Só que quando a gente nasce no interior, a gente tem poucas escolhas, né? Uma delas, ou tu vai pra roça, ou tu herda um negócio familiar, ou tu vai trabalhar na cooperativa ou na prefeitura, né? E o teu pai já Ou vai estudar. E o teu pai já empreendia? Meu Tinha pai, a empresa dele? Meu pai, ele era empreendedor batendo ferro na ferraria. Meu pai, ele é aquele que botava a talhadeira no fogo, batia o martelo ali para o pessoal da pedreira e arrancar pedra. Então, fazia roda de carroça. Então, isso, quando veio da Itália com meu bisavô, depois passou para o meu avô, passou para o meu pai, e aí eu não quis seguir esse tipo de empreendimento, porque ele não é nada fácil, né? Verdade. Nenhum é, mas eu acho que esse aí eu tenho que tirar o chapéu, eu tenho muito orgulho da trajetória, porque é um trabalho muito nobre, né? Ele está se acabando, e tem uma história bonita aí com o passar dos anos, desde que o mundo é mundo, né? E que aprenderam a trabalhar o ferro. O ferreiro, ele sempre teve um papel importante na história. Bacana, né? É muito legal isso, né? A nossa história, né? Como a gente estava falando, realmente é incrível, né? E fala muito da gente também. Exato. Então, desde essa falta de base empreendedora, não apenas da família, mas da própria cidade. O próprio centro do Rio Grande do Sul, ele é muito mais militar e universitário do que um centro de empreendedorismo, né? E o próprio Rio Grande do Sul, a cultura também rio-grandense, ela também é muito fraca no empreendedorismo, né? Então a gente precisa se mexer, a gente ainda não sabe o que vai fazer, como vai empreender e no que vai empreender. A gente só tem que sair de lá com uma mochila, um sonho e coragem de encarar a vida, né? Então, desde muito cedo, a gente
a vida ensina, vai ensinando, vai criando cascas, vai criando barreiras, a gente vai caindo tombo, vai levantando, e até que chega a certos pontos assim que a gente começa a amadurecer, começa a errar menos, né? Mas Aprender com os erros, né? Aprender com os erros, mas a vida de empreender, ela nunca para, né? Ela nunca, não tem um caminho liso, reto e bonito, né? Uhum. E eu acho que esse é o grande barato do empreender, sabe? É o que te desafia, Me né? desafia, eu gosto. Eu gosto desse friozinho no coração, eu gosto de não saber o que tá por vir, mas o que pode vir a acontecer, essa expectativa, ela sempre me moveu, né? Que bacana. Então eu saí do interior, fui trabalhar em Porto Alegre, numa importadora de tecidos e aviamentos. Comecei ali mais seriamente, depois virei representante comercial aos 18 anos. Aí depois passei por Chapecó, voltei para Santa Maria, fui representante na fronteira do Rio Grande do Sul. Só que ainda não tinha aquela coisa, sabe? De empreender. Não tinha pessoas para conversar sobre aquilo. Não tinha algo que... Você tem irmãos, Roger? Tenho. Eu tenho um irmão mais novo, né? Ele trabalha com caminhões. Ele faz mais essa parte bruta, assim, digamos. Eu tentei levar ele para as vendas, mas não. Ele tem uma paixão muito grande por caminhão, por carreta. Então, ele também está empreendendo nessa área, está tendo sucesso também, né? E aí a gente tem 2 filhos bem distintos. Um que vai muito pela segurança, que o pai e a mãe agradecem bastante. E o outro que é aventureiro. E o outro que é aventureiro. Que arrisca. Que arrisca, que tem que ter um que tira o sono do pai e da mãe em casa. Que no caso é você. Exato. Exatamente. Mas é aquela ousadia necessária do empreendedorismo, né? Eu acho que faz parte a ousadia, mas hoje com as tecnologias que nós temos, eu falo muito pelo chat GPT, né? Que aprendendo a usar ele, aprendendo a fazer perguntas, trazendo a inteligência artificial hoje que tem, ele torna o caminho mais fácil, mais previsível, coisa que antes não tinha. Então, ChatGPT, a inteligência artificial, ela tá aí faz 1 ano e meio com mais força, né? Agora que a gente está vendo aprofundando, mas ela teria poupado muitos erros, muito dinheiro e com certeza tempo, que é uma coisa que a gente não sabe mensurar. Então, aconselho, às vezes eu falo também no meu Instagram e tudo mais, falo para os meus amigos e conhecidos e tudo mais, aprendam a usar a inteligência artificial. Porque é sobre aprender a usar, né? É sobre aprender a usar. Tem gente que fica lá buscando o horóscopo e tudo mais, também é legal. Mas eu acho que, tipo, para quem quer empreender, se souber fazer da maneira certa, eu acho que nenhuma ferramenta vai te suprir tanto quanto. Eu acho que talvez nenhuma universidade hoje paga para empreendedorismo, alguns cursos assim, ele pode ser tão objetivo e direto com o que tu quer fazer. Interessante. Tá sabendo usar, né? Alimentando ela da forma correta, né? Alimentando ela da forma correta e sabendo principalmente onde tu quer chegar. Sim, exatamente. Né? Tu tem que saber aonde tu tá, qual é o processo que tu quer passar, que tu precisa de ajuda para chegar num lugar que tu sabe que tu quer ir, né? Então, também não adianta a tecnologia sem a tua ajuda humana de pelo menos tu saber um direcionamento do que tu quer para tua vida, né? Verdade. Ô Roger, mas a empresa do chocolate foi o seu primeiro ato de empreendedorismo? Não. Meu primeiro ato de empreendedorismo foi vender limonada na frente de casa para juntar um dinheiro. Ah, que legal. E tu tinha quantos anos? Eu tava com 8,
Que bacana. 9 anos. Tu nasceu com essa veia empreendedora, né? Eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, né? Eu sabia o quanto sofrido era o dinheiro do meu pai, o quanto difícil era, e eu nunca me senti menos, porém eu não queria ficar para trás, eu queria ter as coisas. Então, para ter as coisas, se de casa eu tinha aquela consciência que era mais difícil, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E aí meu primeiro emprego foi no mercado, lá em Nova Palma. Eu tinha 14, 15 anos, porque eu queria ter meu dinheirinho. E aí o meu pai arrumou esse emprego lá, fui trabalhar no mercado. Até que cheguei em casa um dia lá e reclamei um pouco pro meu pai que o dono do mercado estava me mandando no pátio para limpar a sujeira do cachorro dele, né? E aí o meu pai falou, bom, mano, a partir de amanhã tu não vai mais. Eu falei, mas pai, é o meu trabalho, né? E ele falou, sim, eu sei, mas quem tá pagando o teu salário sou eu. Então, essas coisas, elas têm um significado. Por mais que o meu pai pudesse me dar aquele salário, pudesse me ajudar, ou eu poderia estar ajudando ele talvez até na ferraria, num serviço mais braçal e mais duro. Ele bancou o meu salário no mercado para eu aprender. Então, essas coisas do nosso crescimento, da nossa vida, que quando a gente para ressignificar quem nós somos hoje, ele tem um começo em toda a base, né? Então, a família, a base, o jeito que às vezes ela te diz um não, às vezes como ela tenta te privar, ou da maneira como ela ajuda, que às vezes tu não entende. Eu acho que mais pra frente, assim, as coisas fazem sentido. Se encaixam, fazem muito sentido. Elas se encaixam. E a gente tem que aprender a segurar a angústia e saber que tem coisas que só o tempo vão encaixar. Não adianta a gente querer atropelar. A gente descobre que o que nos fez chegar aqui foi aquilo. Exato. Né? Não adianta brigar com a fruta verde que ela vai ser azeda. É verdade. Tem que esperar amadurecer. Tem que esperar amadurecer, e o ser humano é isso. E o homem demora ainda mais um pouco para amadurecer do que a mulher. Ele é ainda mais. Então tem que esperar, mais né? complexo, exato, tem que esperar. Então, é sobre isso, mas é interessante parar às vezes e ressignificar o porquê que tu está ali, o porquê que tu tem aquela coragem, o porquê que aconteceu aquelas coisas, né? Porque uma das coisas assim que eu falo com muito orgulho dos meus pais também é que eles nunca me privaram. Eles me deram colégio, eles me pagaram cursinho, né? Até mesmo colégio particular, por um pouco período, porque quando veio o primeiro boletim eles me chamaram de novo para o interior, porque não tinha jeito, né? E eles falaram assim, a nossa parte como pais nós fizemos, que era te dar estudo, né? Então, tu fez faculdade, Rony? Não, fiz faculdade, não fiz nem vestibular. Eu falei que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria trabalhar, né? E aí eles falaram, não tem problema nenhum. A partir de agora você é uma pessoa independente, dá o teu jeito, nós te emanciparam. Nós te apoiamos, mas a partir de agora, meu querido... It's up to you, é por sua conta. Exatamente, vai fazer o teu dinheiro lá que secou a fonte. Bateu os 17 anos de idade no interior, não tem conversa. Ou tá estudando ou tá trabalhando, né? Então, foi um aprendizado bem legal, assim, que eles me deram espaço para eu escolher o que realmente eu tinha um dom. E no interior isso é muito complicado, porque hoje a gente tem um conhecimento maior, né? Mas no interior isso era visto como meio que um vagabundo, alguém que sem rumo, alguém que não sabe o que quer da vida. E hoje a gente vê bem o contrário. A gente até busca essas pessoas para incentivar, né? Então
É isso daí. O que era o patinho feio, hoje entende-se que não é mais. Se transformou no grande cisne. A gente busca, a gente tá buscando, a gente tá buscando. Virar né? esse cisne. A gente tá tentando virar o cisne. Ai, que bacana. E aí, como é que chegou no chocolate? Pois então, meus amigos sempre me perguntam, né? Roger, chocolate, Roger? Tem algum parente teu que faz? Não. Não. Algum amigo teu? Não. Conhecido? Também não. Eles falam, mas Roger do céu, tu é louco. E eu descobri que eu tenho, né? Intolerância à lactose fazem 3 anos. E é tudo muito novo, né? Para quem não tá dentro desse mercado alimentício. Eu venho do setor imobiliário, tinha imobiliário na Praia Brava. Eu não tinha esse conhecimento a fundo, assim, dos problemas alimentares. E foi então que eu comecei a ter essa dor. Foi quando eu comecei... Então você é corretor também? Sou corretor também. Então, quando eu comecei a buscar por alimentos sem leite, sem lactose, que eu comecei a ter uma dor. Uhum. Quando eu estava no aeroporto de Congonhas e que eu estava com fome e que eu vasculhei aquilo lá e eu não achei nada para comer e que eu tive que comer uma salada e que quando eu fui botar um molho na salada, o molho tinha lactose. Eu tive que comer aquela salada com aquele pão seco lá, com água. E aquilo ali começou a me gerar deu um plim, né? Logo depois eu fui numa feira em São Paulo, a Naturaltech, é uma das maiores feiras de alimentação saudável hoje que tem na América Latina. E fui nessa feira e comecei a buscar. Mas a primeira coisa que me chama a atenção num produto é a embalagem, né? Então, partindo de um princípio, eu não encontrava embalagens que me chamassem atenção e se identificasse com a minha causa, mas com o meu estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida ativo, eu pratico esporte, corro, adoro, a minha vida é muito ativa. E aí eu vi aquelas embalagens, nada chamava, provava, o gosto deixava muito a desejar, muito a desejar. E aí... Nessa feira? Nessa feira. Aí eu estava conversando num jantar com um garçom, lá na cidade de Matarazzo até. E ele estava me contando da vida que ele era mordomo de um dos donos da Grendene, né? Que pegava helicóptero, ia para lá, ia para cá. E eu tenho esse sonho, né? Eu tenho esse sonho. Eu acho que a gente tem que sonhar alto mesmo e tem que bater no peito e vamos lá. E quando ele me falou aquilo, eu falei, caramba, eu tô num nicho que eu não tô achando. Tem mercado pra caramba. Eu tô em São Paulo na maior feira de produtos naturais e eu não tô achando o que tá na minha cabeça. Nem no paladar e nem no visual. Eu saí de São Paulo decidido. Aí tu já tinha chocolate na tua cabeça? Eu vou criar uma marca de chocolate. Aí eu cheguei e aí eu não parei mais de procurar, né? Então peguei uma consultoria em Santa Maria. No início era para ser uma sócia, mas depois acabamos não dando muito certo, né? Mas ela me deu uma consultoria. E ela é da área de quê? De alimentícia? Alimentícia. Ela também tem uma marca... Engenheira de alimentos? Não é engenheira de alimentos, mas ela tem uma marca sem glúten, sem açúcar, sem lactose. E ela foi me mostrando alguns caminhos e foi me apresentando pessoas também, né? Então ela me direcionou, porque eu não tinha esse acesso ainda à alimentação, né? E aí
nós fomos atrás de referência, de sabor, mas e aí o que fazer? Vamos fazer bombom? Vamos fazer brownie? O que a gente vai fazer? Né? Então montamos uma cozinha em Balneário Camboriú, achando que a gente conseguiria fazer uma mega produção industrial, né? Sem a mínima noção. E a gente começou, pelo menos foi um bom laboratório, né? É, claro. Então a gente criou um laboratório e aí a gente começou a fazer bolo de pote, não sei o que, faz isso, faz aquilo. E foi aí que nós chegamos nas barras de chocolate. Vamos fazer barra de chocolate. É um produto que todo mundo conhece. Vai nos dar uma validade que bolo de pote, brownie e tudo mais, ele não conseguia nos dar. Então hoje a validade para te vender no mercado, ela tem que ser considerada, porque senão as pessoas, o lojista ele não compra, né? Então nós decidimos fazer as barras de chocolate. E nisso tem um espaço ali que ele é muito importante também, que é quando tu escolhe o nome da tua marca. A coisa mais importante quando alguém vai ter um filho e tudo mais, qual que é a primeira discussão? Né? É o nome. É verdade. É o nome. Tu vai nascer e morrer com aquilo ali. É a identidade, né? É a identidade. Então, o nome, além de trazer o que ele tá no chocolate, né? Que ele é um chocolate para quem tem intolerância à lactose, ao glúten, né? E ao açúcar, não só à lactose, né? Ao lácteo em geral, porque nós não temos a proteína do leite em nenhum dos nossos produtos. Ele tem uma força no nome. Ele chama, ele impacta. É isso que eu buscava encontrar na feira, sabe? Na Natural Tech. Porque olha só, quando eu entro hoje num supermercado, quando eu entro na ala dos chocolates normais com açúcar, aquilo ali parece um pisca-pisca, parece que eu tô na Disney, é colorido, é chamativo, ele induz a alegria, ao desejo, ele desperta. Agora quando eu chego na ala dos saudáveis, eu chego lá e eu olho dos funcionais. Dos sem glúten, sem lactose, sem gosto. Dos sem gosto, né? Que é uma das lutas que a gente tem e vai quebrar ela. E eu olho pra lá e parece que ele fala assim, você ferrou. Vai ter que me comer, é isso aqui que tem. Então ele não me trazia nada, né? Eu tinha essa imagem que eu tinha que quebrar isso. Eu tinha que vir com um nome forte, porque o nome ele tem que identificar o meu público. O meu público ele tem que se identificar com o meu chocolate. Ele tem que se identificar com a causa. Mas ele tem que se sentir acolhido. Então, por isso que a gente traz muita cor para os chocolates. A gente traz vida. Porque você ter algum tipo de intolerância não é o fim da causa. Te tratam como doente, não é? Tá tudo ok. A vida é assim. A vida não é fácil mesmo, mas a gente tá aqui. A gente trouxe um chocolate top, delicioso pra caramba. Eu tô lendo aqui, né? Ó, muito mais que doce, somos uma causa. Exato. E eu venho muito com isso, porque eu me baseio muito nesse marketing de se mexer, de incentivar, do não coitadismo, do vamos pra cima. Do não vitimismo, do né? não vitimismo, do chocolate power, porque hoje em dia aquele chocolate, tu vai ver hoje é muito do tradicional ainda. Hoje os chocolates também, na parte zero, eles não conseguem dizer para o que vieram, né? Eles não estão dizendo para que servem, eles não estão criando vínculo com o consumidor, né? E nós viemos para quebrar essa barreira.
E nós viemos não apenas para trazer o público intolerante, nós viemos para trazer o público que quer saúde, que quer se cuidar. Porque é um público que cresce muito, a pandemia acelerou muito esse processo das pessoas olharem para elas, né? De cuidar da alimentação, de cuidar do corpo. Então isso é uma tendência que não volta mais, ainda bem. A longevidade saudável, né? Um negócio que veio, as pessoas hoje investem nisso, que veio para ficar mesmo, né? Exatamente, e é a coisa mais preciosa que nós temos hoje, né? Então a gente vem para incentivar, para trazer vida, para trazer movimento, para trazer energia. Então é isso que a Intolerância Zero ela representa. Ela é um movimento, ela é uma causa. Tipo, se você tem intolerância a lácteos, o chocolate não tem lácteos. Se é glúten, zero glúten. Se é açúcar, zero açúcar. Ou seja, qualquer que seja a tua intolerância, te atende. Exatamente. E aí a gente trouxe no chocolate, a gente trouxe o pistache, a gente trouxe amêndoas, né? Nós adicionamos eu vi aqui também... com amêndoa defumada, né? Ele é esse aqui, ó, 70 com amêndoa defumada. 70 com amêndoa, esse aqui. Ele dá aquele, parece uma flor de sal que ele tem, ele dá aquele doce com salgado, assim, que delícia. Aquela sensação boa. E o adoçante principal que tem é o stevia, né, que você falou, né? Isso. A base principal dele, a maior parte dele é com stevia, né? Tem um pouquinho ali de maltitol também, porque a gente precisa também ter um equilíbrio, mas ele é a menor parte, né, do adoçante. Sim. Porque a gente precisa também encontrar um equilíbrio também de gosto também. E eu acho que ele faz parte de um equilíbrio do blend ali, do né? blend, porém numa quantidade que não faça mal, que não prejudique, né? Bacana. Bem legal. Então nós trouxemos essas cores, essa vibração aí para identificar um público que hoje... São 3 tipos, na verdade. São 3 tipos. Hoje nós trabalhamos com 3 tipos para começar, né? Nós estamos começando. Quanto tempo vocês estão com esse chocolate no mercado? Eu estou em desenvolvimento do chocolate há 2 anos já. Uau! 2 anos. 2 anos de muitos altos e baixos, de momentos de tentar desistir, mas eu não consigo porque é uma coisa que eu tô aí nesse chocolate. Ele é eu, ele tá linkado comigo. E aposto, hoje já não é mais uma aposta, né? Hoje nós já fomos para os mercados e hoje nós já tivemos aprovação dos mercados, aprovação dos clientes, recompra dos clientes. Então ele já é um produto validado. Então, o que nós buscamos agora, nosso próximo passo é expansão do mercado. Do mercado, né? E onde que a gente consegue comprar esses chocolates? Na Formédica. Na Formédica. Aliás, a Deise que Formédica é a nossa... vende saúde, tinha que vender esse chocolate aí, né? Tinha que vender esse chocolate. E ele é muito pro fármaco. Porque também, além de tudo, Deise, nós trouxemos também alguns compostos da fitoterapia. Com fibra de maçã, né? Farinha de aveia. Exato. Nós temos chocolate com cúrcuma, né? Com cúrcuma, eu vi isso aqui também. Exato. Legal. Então, com farinha de uva. Então, ele também ajuda no intestino, ele regula alguns radicais livres, na retenção de líquidos. Então, a gente vai aprofundar muito mais com o passar do tempo aí, junto com o nosso marketing, o porquê. Então, tudo tem um porquê no chocolate. Nada está ali por acaso. Então, é algo que eu recomendo o pessoal provar, porque não tem nada comparado no mercado. Hoje, posso dizer que nós não temos um concorrente, principalmente no zero lácteo, né? E com todos esses compostos e elementos, e principalmente com o nosso sabor. A gente quebrou a barreira do chocolate zero ser sem sabor. Que bacana. O nosso chocolate, ele tem sabor.
Tanto que uma história bem interessante que eu gostaria de contar, esses dias atrás, antes da Páscoa, nós fizemos um evento num supermercado com degustação, né? Aí eu tava ali junto no início, e aí chegou um senhorzinho ali, ficou olhando, e a moça ofereceu um chocolate zero. Ele falou, não, eu não posso comer porque tem açúcar. Ele falou, não, mas o nosso não tem açúcar. Ele falou, deixa eu provar então para ver se isso aqui tem gosto. E aí ele provou o chocolate, e aí ele olhou para ela e falou, faziam 20 anos que eu não comia um chocolate. E a minha neta vem na Páscoa sempre querendo compartilhar um chocolate, me oferecendo, e eu nunca pude compartilhar um chocolate com ele. Ele pegou um chocolate de cada sabor da prateleira e levou. Então essas coisas que pagam o preço das dificuldades da caminhada. Com certeza. Sabe? Então a gente está tendo essa possibilidade com essa causa de várias histórias que tem e que vão vir, é o que dá certeza que a gente está no caminho certo. Ai, que legal, que bacana isso, né? Que bacana. E você vê, eu acho que Deus permite que a gente passe por determinadas coisas, igual, né? Você passou por esse sofrimento, né? Da tua intolerância e tal, para a gente poder, para Ele nos capacitar para criar soluções para um público, né? Para um povo. Exatamente, porque tipo assim, eu penso também já que a vida, ela é 80% uma droga, ela é 80% um sofrimento. Eu vou dizer que a parte... Ai, não fala isso, a gente aprende a ressignificar, porque tipo assim, eu não gostaria de acordar cedo, olha, de ter que a minha fazer, frase a gente vai a minha se frase é adaptando, diferente, eu né? digo que a vida é bela, a gente que estraga ela. Mas a gente tem que acordar, né? Eu gostaria de acordar quando quisesse, quando desse vontade. Aí tu tem que acordar, tu tem que escovar os dentes, tu tem que tomar banho, tu tem que fazer um café, tu tem que pegar o carro, tu tem que pegar um trânsito, tu tem que fazer não sei o quê, pra, quem sabe, ter uma recompensa. Mas a gente tem que ressignificar as coisas. A gente tem que entender que isso e agradecer por a gente ter saúde e tudo mais, a gente vai aprendendo a minimizar as coisas chatas da vida, que é um porre, né? A focar nas coisas boas, A né? focar nas coisas boas. Exatamente. Então, pô, a gente já tem tudo isso, aí daqui a pouco tu começa a descobrir que tu tem intolerância à lactose, entendeu? Que tu não pode mais comer glúten. Caramba! Então, vamos ajudar a ficar um pouquinho mais... Melhor, né? Um pouquinho melhor, né? Ficar mais feliz. Exatamente. Tinha que chamar o chocolate da alegria, isso aí. Exato. Ele Deu errado, isso. nada deu certo. Como um chocolatinho desse aqui, ó. Intolerância zero. Pronto, teu dia mais feliz. Exatamente. Não vai fazer mal, não vai engordar, tá tudo certo. Acho que vai adoçar um pouquinho aí do humor. Não é imoral, não é ilegal e não engorda, né? E não engorda, né? E uma coisa também interessante de falar, que hoje 51% da população brasileira, ela tem uma propensão a gerar alguma intolerância alimentar. Eu acredito, porque a alimentação hoje em dia tá bem desafiadora, né? Muito desafiadora. Com essa carbolândia toda, essa quantidade de glúten. Exatamente. E também a informação que nós não tínhamos há 10 anos atrás, né? Tava comentando até antes de nós começarmos o podcast que lá no interior a criança comia e tudo mais, daqui a pouco dava um piriri na criança e tudo mais. E aí o que deu? É virose, né? Aí daqui a pouco a criança estava inchada. O pai ia lá, dava 2, 3 batidas na barriga da criança. Isso aí é gases. Toca Lufital, né? Então esse conhecimento que não tinha há tempos atrás, hoje tem, né? Então ainda o pessoal não se conscientizou, não foi atrás de exames ainda, mas a mídia também, ela não faz tanta questão também que isso apareça. Tu assiste hoje um telejornal, alguma coisa focado nisso, com essas informações?
Não, eu vou ter que confessar uma coisa pra você, eu não vejo televisão. Viu só? A gente Mas eu também sou meio- perdeu o mas é que eu interesse sou meio porque ET. perdemos interesse pelos temas também que eles trazem, né? Hoje uma televisão, para quem assiste um canal aberto, né, eles não trazem esses temas, o quanto o açúcar Não, faz aliás, não, mal. não traz nada informativo de bom ou que acrescenta. Nada. É por isso que não existe isso na minha vida, porque o que acrescenta? Assiste aí uma Rede Globo, sei lá, vai te acrescentar o quê na vida? Depressão. Ah, boa, aí, é por isso que por isso que a tua vida não é tão boa, hein, Rocha, tá vendo? Exato. Mas eu assisto zero, assim. Eu sou totalmente desligado, até porque eu Ao invés de assistir gosto. televisão, gente, televisão, ainda mais canal aberto, come um chocolate. Pronto. Mas assim, aprofundando um pouco mais o porquê que esse tema do açúcar, que vicia mais do que a cocaína, comprovadamente, ele não tem essa abordagem direta na televisão, nos meios de Porque não é comunicação. interessante, a indústria precisa vender, né? Quem é que está na propaganda no intervalo? Quem é que está patrocinando aquele horário? Quem é que está patrocinando aquele produto? E quem vende o açúcar. Quem vende o açúcar. Então a gente tem uma briga pela frente, Sim. né? Graças a Deus hoje ainda nós temos as redes sociais. Espero que assim Continue, né? continue, né? Porque apesar dos pesares, a gente tem muita coisa boa e que ela precisa ser dita e chega ao público, assim como essa parte alimentar, né? Que tantas nutris e tantas pessoas têm feito excelentes trabalhos aí informativos. É verdade. É verdade. Hoje a bandeira é bem grande das Nutri aí, né? Aliás, a gente deve bastante às nutricionistas nesse ponto, viu? Muito, muito, muito. Elas vieram realmente muito forte com essa conscientização, né? Nessa parte alimentar aí, que foi assim, ó, um fenômeno. Eu tenho me Com surpreendido. consciência, com Sim. estudo, sabe? Olha, é admirável o trabalho delas. Eu tenho me surpreendido bastante com as nutricionistas num aspecto assim. Quando nós fizemos contato com as nutricionistas, né, que nós falamos que o nosso chocolate é o sem lácteo, sem glúten e sem açúcar, a gente imaginou que teria alguma resistência para elas provarem ou divulgarem o nosso chocolate. Porque a gente está acostumado com as blogueiras cobrando por esse espaço. Só que elas fazem questão De divulgar. de divulgar e que a gente leve, que elas provem. Mas é porque elas são comprometidas com coisas sérias mesmo, né? Com Ali- soluções para os pacientes, sabe? Muito. A gente vê essa seriedade delas quererem levar a informação para os pacientes. Exatamente. Elas falam assim, ó, por favor, pode trazer, porque o meu público ele precisa saber que esse produto existe, né? Então a gente, além de ter essa surpresa, né, a gente vê que ainda tem uma falta muito grande no mercado. Ainda Existe ainda uma lacuna, né? existe lacuna, existe muita informação para ser dada. O marketing ele é muito fundamental para esse nosso início também da intolerância, mas essa pobreza de informação e de produtos a gente vê cada vez mais nítido assim conforme a gente vai tocando em outros territórios. E isso que nós estamos numa região que ela é rica financeiramente e também de informação, né? Hoje as pessoas têm acesso aqui a uma boa nutricionista, elas podem comprar um bom produto, elas podem escolher também, né? É porque esse é outra questão, né? Porque esses produtos, quando existiam, além de ruim, era muito caro. Também tem isso, né? Exatamente. Então, tipo, além de não ter muitas opções, como hoje também não existem tantas, mas era de pouco acesso, né? Perfeito. E aonde estavam esses produtos no mercado? Fazem 2 anos que começou a ter no mercado a ala dos produtos saudáveis.
né? Antes não tinha. Tu não achava, não encontrava, né? Então, acho que esse crescimento assim, e esse espaço também que as redes estão dando também ajudam bastante. E é assim mesmo, né, Roger? Esse negócio no mercado aí de espaço de produto saudável, tem que ver que eles colocam muita coisa ali que não é saudável, né? Pois então, Esse a negócio... falta do que é e do que não é saudável, a falta de um leque maior de produtos realmente saudáveis e a abertura também dos compradores de redes para coisas novas também é uma barreira a ser quebrada. Não é fácil entrar numa rede hoje, numa rede de farmácia, que nós estamos indo muito para o fármaco, né? Sim. Nós vamos começar a focar no fármaco, porque isso aqui ele é uma solução. Isso aqui ele pode ser uma receita, tanto que a Formédica tem. Isso aqui pode ser uma prescrição de alguém que está com um problema oncológico para crianças, né? Ele pode ser prescrito. Mas a barreira comercial... é muito grande. Ela é muito grande. Tem redes que nós já conversamos que eles pediram para nós colocar na prateleira deles a primeira leva em toda a rede de graça. Então a gente que está no início, se a gente for fazer isso, fica inviável, né? Tem empresas também que cobram X porcentagens para estar lá. Então, como não é ainda um produto que tem abundância no mercado, ainda as pessoas estão desenvolvendo, ainda é novo, o fato de ter certas dificuldades e barreiras para entrar em certos pontos, que seriam cruciais até para dar mais acesso a mais pessoas, também é difícil, né? Aí entra o lado empresário, que aí tu tem que achar alguma forma. É verdade. Né? Tem que dar jeito. Caminhos, né? Tem que descobrir caminhos. É o que eu falo, que o empresário, ele é... que as pessoas não... porque você sabe, as pessoas não quebram, elas desistem. Esse é o ponto, né? Então, é fazer até dar certo. Esse é o, né, o ponto. Fazer até dar certo. Exatamente. Não desistir. Não desistir. Mas a gente estava falando... quais são os pontos que tem o chocolate hoje, de venda? Hoje, nós vendemos no site, né? Temos nosso site, é o www.sejaintoleranciazero.com.br. Nós vamos deixar aqui para as pessoas. Né? Nós estamos no supermercado Mesc, nós estamos na Que Delicatesse, nós estamos na Formédica. O Mesc sempre teve uns chocolates diferenciados, né? Sim. E você vê, acho que é da cultura deles. É da cultura também e eles prezaram também muito por ser daqui também, né? Ter começado aqui, né? Então, temos também a gente tá também em redes de postos também, né? O Nelson também nos abriu as portas. Que legal. Rede Apolo, Pão da Brava, no Gema... Não é ruim de citar porque às vezes a gente esquece, pode né? Esquecer algum, né? O Natura Brava, então fora outros aí que a gente já está para entregar com contratos aí para assinar, mas é surpreendente em 60 dias o que nós temos feito e a aceitação do produto. Que legal. É incrível. Então nós estamos tendo que mudar a nossa empresa do simples para lucro real, né, ou presumido. A gente está vendo agora o que nós fizemos, porque algumas redes querem comprar o nosso chocolate, porém não é permitido no regime tributário. Aí a gente começa a entender os outros percalços do caminho, né? Não é só criar um produto maravilhoso, né? Agora, tipo assim, a ponta de uma empresa é a venda. Se não existir venda, não tem empresa. É verdade. Né? Eu falo, né? Se uma venda não acontece, nada acontece. Nada acontece. Então a embalagem é maravilhosa, o propósito é maravilhoso, o sabor do chocolate zero tá impecável. Agora não vendeu? Quebra. Quebra, fica só no sonho, né? Então,
Graças a Deus ele tem sido bem aceito, né? Mas precisamos dar... A gente precisa dar volume. A gente precisa dar tração nele. A gente precisa dar tração. E Santa Catarina, ele é um estado maravilhoso, mas ele é um estado pequeno. E é você e um sócio, uma sócia? Eu tenho hoje um sócio, né? Um sócio investidor. Quem começou comigo também desde o início a criação dos chocolates e tudo mais, quem me aguenta até hoje, né? É a Nutri, a Leilane. Então, desde o primeiro dia, é a fiel escudeira, né? Então, desde a cozinha, aí nós fechamos cozinha, demitimos todo mundo, terceirizamos toda a produção em São Paulo. Não apenas pelo fato de ficar mais barato, mas o fato de você ter que fazer um produto que ele é zero glúten. Ah, não pode ter contaminação. Ele não pode ter contaminação cruzada. Então a gente precisa levar isso muito a sério. Né? Então nós conseguimos uma empresa sensacional lá de São Paulo, que ela está terceirizando para nós, ela faz para outras empresas também, né? do setor zero. Então nós levamos para lá, mas a Nutri segue. E fazendo esse trabalho maravilhoso que ela faz de ir até os consultórios, de falar com as nutricionistas, de fazer esse trabalho de divulgação do produto que é necessário. É importantíssimo, claro. Né? E aí é por isso que tu está se mudando para São Paulo? Exatamente, porque o produto ele tem um ciclo. O ciclo do produto é, primeiramente, criar ele, ter a aceitação dos lojistas. E esse lojista, ele precisa vender para o cliente dele. E esse cliente dele, ele tem que recomprar. Então, em 60 meses, eu consegui validar que o meu produto ele tem um ciclo completo. E agora eu preciso... 60 meses? 60 meses. 60 dias, perdão. 60 dias, 2 meses. Então, ele é um produto que ele validou. Sabor, preço e recompra, né? Ele ficou com um gostinho de quero mais. Então agora a gente precisa tracionar. E tracionar no varejo... Expandir o mercado. É São Paulo. Falou em varejo, quer sonhar grande? Sonha grande no varejo? São Paulo. São Paulo. Não tem crise em São Paulo, digamos assim, no varejo, né? Aí é um novo desafio, daí a gente vai jogar na primeira prateleira lá em cima, né? Para entrar nas grandes redes, jogar com os grandes players. E eu acho que a gente tá com um produto bem legal para chegar em São Paulo fazendo barulho. Não tenho dúvida disso. Bacana. Isso vai ser em breve? Vai ser em breve. A gente já está olhando logística. A logística até ela fica mais fácil do que aqui porque já é produzido lá, né? Pois é, exatamente. Ele já é produzido lá e lá também vai baratear muito também em questão de frete. O frete também é um cuidado que tem que ter com o chocolate, que ele é um produto sensível. Então, às vezes, o pessoal acha que o frete é um pouco caro, mas não é, porque às vezes tem que ser refrigerado para certos lugares. Às vezes ele vai ter que ir numa caixa de isopor. Ele é um produto delicado, né? Tanto que no verão o índice de derretimento e de devolução de chocolates é gigante, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E estando em São Paulo, esse frete logístico, ele fica mais barato, né? Ele fica mais em conta. E eu acredito que vai ser um grande passo, porém a gente tem a nossa raiz, que é aqui em Balneário Camboriú, que é aqui na Praia Brava, né? Que tem a essência desse chocolate. Tem a natureza, tem o esporte, tem o bem-estar. Então a gente tem a nossa raiz, a nossa essência dele muito, muito enraizada. E com certeza, apesar de estarmos lá, aqui vai ser sempre a raiz da nossa árvore. Bacana. Legal. Lá vão ser os galhos, né? Exatamente.
Que bacana, Roger. Tremendo mesmo. Gostei muito de conhecer a tua história e saber a origem desse produto, que eu tenho certeza que só tem a crescer, né? Quando a gente tem um propósito forte, claro e definido, não tem o que segura isso, né? Porque o que faz a gente fazer o que faz é o propósito, né? É a causa. Exatamente. E quando a gente... Ele é maior do que... Só ele consegue superar as dores, né? Os desafios, as dores, não fazer a gente desistir. É um propósito forte. E ele nos tira da zona de conforto também. Ah, sem dúvida. Né? Ele também nos tira da zona de conforto. Então, eu que também agradeço pelo espaço, não apenas do Roger, mas do produto em si, da causa. Porque a gente tem muito trabalho para fazer. A gente tem muita divulgação, a gente tem muita informação. Os espaços, eles estão carentes de conteúdos assim. Espero que outros podcasts, outros canais também abram com nutricionistas, com outras pessoas, também com a Intolerância Zero, porque a gente precisa disseminar essa informação, a gente precisa tirar do coitadismo os intolerantes, a gente precisa tratar com normalidade, trazer para a vida e dar uma injeção de alegria nesse pessoal aí e saber que tem coisa boa, tem coisa saborosa, tem coisa que vai fazer sorrir, que a vida é prazerosa. Apesar de, vai fazer o pessoal sorrir com certeza. Exatamente, que tremendo. Obrigada, Roger. Obrigado. Muito obrigada mesmo, viu? E sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço. Na próxima vez que você voltar, já vai estar em São Paulo, já vai contar, ó. Olha agora, aqui, lá, tu vai ver. Vai ser tremendo. Assim espero. Vamos esperar a parte 2, então. A parte 2, isso. A parte 2. Bora. Obrigado. Uma boa noite para vocês e eu vejo vocês no próximo podcast. Até lá.